seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Graziele. Eu estou de volta aqui com os vídeos no canal. Deus tem me incomodado muito para trazer os meus devocionais aqui por canal. Deus tem falado muito comigo nos devocionais, tem me edificado muito. E para você que quer ter mais intimidade com o Senhor, quer se aproximar mais do Senhor e precisa de um empurrãozinho, fica aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. E para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. E se essa palavra falar no seu coração, te edificar, compartilhe com alguém que precisa. Porque Deus, ele me deu essa mensagem, me deu essa palavra, que o tema é boa terra. Você está sendo uma boa terra? E a palavra de hoje está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 4. E o título diz assim: A parábola do semeador. E juntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100%. Dizendo essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E Jesus, ele pregava por parábola para que haja mais entendimento. E aqui a semente simboliza a palavra do Senhor, né? E a semente que caiu à beira do caminho, muitas das vezes somos nós que recebemos, até ouvimos a palavra, mas nós deixamos o diabo vir e tomar de nós a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente até ouve a palavra, mas a gente não vive a palavra, a gente não deixa a palavra germinar na nossa vida, a gente não deixa a palavra frutificar. Então, aqui no capítulo 12, fala assim: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. O diabo, a todo momento, ele tenta tirar de nós a palavra do Senhor, aquilo que Deus fala, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento. A gente não vive sem a palavra do Senhor. E nós precisamos cuidar para que o diabo não tire de nós a palavra do Senhor. Muitas das vezes a gente acaba de ouvir a palavra, mas aí vem a distração do momento, e aí nós esquecemos a palavra do Senhor, e a palavra não surte efeito em nós, não surte uma transformação, uma mudança que é necessário acontecer. E aqui no capítulo 13 fala assim: E os que estão sob a pedra, estes são os que ouvem a palavra e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Nós não podemos ler a palavra ou receber uma palavra do Senhor de qualquer maneira. E às vezes a gente está com o coração tão endurecido que a palavra ela não penetra em nós. E nós sabemos que a raiz em si, ela precisa de um solo bem drenado, um solo aberto, preparado para que essa raiz ela enraize cada vez mais e a árvore ela cresça e dê frutos. Porque muitas das vezes nós não damos frutos na presença do Senhor. Por quê? Porque nós não deixamos as nossas raízes ela se aprofundar. Às vezes a gente só escuta a palavra e endurece o nosso coração. Às vezes é uma palavra de conserto. Às vezes Deus quer nos consertar e a gente endurece o nosso coração. E aí o que acontece? A palavra do Senhor a raiz ela não se aprofunda, e a nossa árvore ela não cresce e a gente não dá fruto. E a árvore que não dá fruto, ela é cortada. E nós precisamos se atentar a isso. E nós temos que deixar a palavra do Senhor ser enraizada em nós, para que ela venha nos fortalecer. Porque senão, a nossa raiz ela não vai se aprofundar e a gente não vai conseguir permanecer na presença do Senhor. E muitas das vezes nós estamos fracos espiritualmente justamente porque nós estamos com o coração endurecido.
Às vezes é só o coração endurecido mesmo, às vezes não é nem falta de oração, às vezes não é nem falta de palavra, mas às vezes só falta a gente abrir o nosso coração para que o Senhor possa trabalhar em nós. Então, decida hoje, abrir seu coração, deixar a palavra surtir efeito, deixar a palavra trabalhar. A palavra é um alimento de dia e de noite, nós precisamos abrir o nosso coração. Se a gente abrir a palavra e não abrir o coração, não vai adiantar de nada. Então, ore a Deus, peça a Deus para que amoleça o teu coração para receber a palavra. E aqui no capítulo 14 diz assim: e a que caiu entre espinhos são os que ouvem e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Aqui fala sobre a ambição de querer buscar riqueza, de querer tudo, ou até mesmo ser sufocado pela ansiedade, aquela ansiedade que, nossa, te sufoca para você conquistar aquilo tudo, e isso tem te sufocado, não tem deixado você crescer, não tem deixado você frutificar, ter frutos com perfeição. O que o espinho faz na planta? Ele compete com a planta, ele compete luz, compete água, compete nutrientes. E os espinhos, ele tá ali, mas ele ao mesmo tempo está atrapalhando a planta de evoluir. Então, os espinhos aqui, ele interfere sim, ele interfere no seu crescimento. Então, toma cuidado com as suas ambições, aquilo que você está almejando, aquilo que você está querendo, aquela ansiedade desesperada que tira a sua paz, que tira a sua noite de sono. Então toma cuidado com os espinhos que têm se sufocado. Às vezes você tem ouvido a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor não te amadurece, não faz você crescer, não faz você frutificar. E é muito importante você tirar os espinhos da sua vida, tá? Viver a vontade de Deus é ter paz. Quando você não sente paz, isso não faz parte da presença do Senhor, isso não faz parte dos planos de Deus na sua vida, os sonhos de Deus na sua vida. E para finalizar, o capítulo 15 diz assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que ouvem a palavra e conservam num coração honesto, bom e dão fruto com perseverança. Você está sendo uma boa terra? Uma boa terra não é só aqueles que ouvem a palavra, mas também que guardam a palavra do Senhor com honestidade, com alegria, com amor, né, com obediência. E não é aquela que deixa a palavra do Senhor para que qualquer coisa venha tirar dela, ou até mesmo com o coração endurecido, ou até mesmo com aquelas ambições que acaba te afastando da presença do Senhor. A boa terra é aquela que é obediente, que deixa a palavra do Senhor frutificar e transformar e trabalhar no caráter, né, muitas das vezes que é necessário. Então, assim, permita ser uma boa terra, permita ser um solo fértil para que a sua árvore ela possa crescer e germinar, ela possa dar frutos. Uma árvore que não é saudável, ela dá frutos ruins, né? E uma árvore que é saudável, ela dá frutos bons. Então, se permita hoje ser uma boa terra, uma terra que frutifica, que dá bons frutos, né? Nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha que nos observam a todo momento. Então, toma cuidado com as suas atitudes, as suas ações, as palavras que você fala. Deus, Ele quer te transformar, Ele quer te moldar, mas para isso você precisa ser uma boa terra, uma terra que não só escuta a palavra do Senhor, mas também guarda com alegria, com amor e vive a palavra. O Senhor é o mais interessado em te transformar em uma terra boa. Então, seja dependente do Senhor, fale com Ele naquilo que você precisa mudar. Às vezes tem coisas que nós precisamos mudar, mas nós queremos mudar com a força do nosso braço, mas só que nós só precisamos ser dependentes do Senhor, nós só precisamos fazer a vontade dEle, ser dependente e falar com Ele: Senhor, eu preciso mudar nisso, Senhor, eu preciso mudar naquilo, Senhor, meu coração está enganoso, Senhor, eu preciso de paz, eu estou muito preocupada, estou muito ansiosa com o dia de amanhã, então me torne uma terra boa. E se esse vídeo falou com você, se essa palavra falou com você, compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa ouvir a palavra do Senhor. E eu quero nesse momento orar para finalizar, tá? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigada, Pai, por essa palavra, por essa mensagem. Pai, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida para que possamos ser um solo fértil para receber a Tua palavra e frutificar no tempo certo, na hora certa, não com ansiedade, não com frustrações, mas entendendo que o Teu tempo é o tempo perfeito para todas as coisas acontecerem. Obrigada, Pai, por cada vida que ficou até aqui nesse vídeo, que o Senhor possa abençoar e fortalecer a cada dia, em nome de Jesus.
Amém, amém. Se Deus falou no seu coração, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com alguém que precisa, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.